Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso processo de modelagem do nosso personagem Leonardo. O que eu fiz, né, entre essa aula e a aula passada foi que eu enviei para o Pedro Marcelino, que é o character designer, né, o criador do personagem do projeto Satori. Então ele me mostrou quais que são as coisas, eu mandei para ele os vídeos e o modelo. Ele me orientou o que deve ser corrigido no modelo e eu vou mostrar para vocês quais foram as grandes diferenças que a gente fez no nosso modelo. Eu passei algumas horas fazendo essas diferenças de correções de algumas coisinhas que às vezes é muito só mais é tempo de trabalho, então eu não quis gravar muitas aulas mostrando sobre isso, mas eu vou mostrar quais foram as diferenças. Elas são bem intuitivas para a gente entender. Olha só, o que eu fiz aqui principalmente para o modelo foi que eu criei uma nova linha aqui, ó, na nossa, no nosso, na nossa camisa, né, para ela ter uma linha mais bonita aqui com essas edges aqui bem próximas, tá vendo? E essa edge aqui eu vou tentar mostrar para vocês, ó. Essa edge aqui um pouco mais cavada para simular como se fosse uma linha aqui que tivesse passando na camisa inteira. Então essa foi a grande diferença. Eu guardei aqui a camisa antiga para mostrar como que ela estava, aqui ó, só de referência para vocês verem. A diferença das duas é que essa daqui tem uma linha, a antiga ainda não tinha, tá? Essa daqui eu guardei só mesmo para apresentar, posso deletar, tá? Outras coisas que eu fiz foi a mão. A mão eu corrigi um pouco a orientação dos dedos e as falanges finais elas estavam um pouco mais grossas, eu deixei elas um pouco mais finas, tá? Corrigi também um pouquinho aqui a inclinação do nosso dedão e a largura do nosso modelo. Então, se a gente for ver, ele está com essa correção. Eu também passei aqui cada edge desses daqui, deu uma correçãozinha no fluxo dessas linhas, ok? E uma coisa que eu fiz também foi deletar uma continuidade de modelo que tinha aqui no braço que não precisava. Outra coisa que eu fiz também para a camisa foi criar essa bordinha embaixo, ó, que ela tem uma bordinha de entrada e um pouco de subida aqui para dentro, tá? Mas é só para dar um caimento melhor aqui no final da nossa roupa. Questão de roupa também eu criei uma edge loop em cada uma dessas seções aqui da nossa perna para ele ficar com mais vértices para a gente poder deformar melhor na hora dele que ele for animar, ok? Uma correção que eu também fiz foi no sapato, para ele ficar com o sapato um pouco mais próximo aqui do nosso tornozelo, tá? Então eu mudei um pouquinho aqui aonde ele começa no nosso tornozelo. Deixa eu ver o que mais eu mostrei, que eu posso mostrar. O que eu corrigi também foi a questão da face. O Pedro ele conversou comigo me mostrando algumas coisas. Deixa eu mostrar para vocês o que ele fez para mim. Ele falou: olha aqui, Danilo, a gente até estava conversando no Skype. Então ele fez um print screen para mim mostrar o compartilhamento da tela que ele fez. E ele mostrou: olha, o nariz é mais reto aqui nessa região e ele sobe um pouco mais. Então eu fui ali no Maya. Se a gente for ver de perfil, olha lá, eu coloquei um pouco mais reto do que o nariz que a gente tinha feito anteriormente, tá? Outra coisa que ele pediu para ser feita foi mostrando com o desenho aonde é a nossa sobrancelha, então é um pouco mais para baixo do que a sobrancelha que a gente tinha, e o bigode, principalmente aqui a região do bigode, a forma é diferente e a barba um pouco mais para cima, próximo do lábio, tá? Então esse desenho vermelho foi ele que fez e a gente corrigiu assim no Maya para o modelo ficar como ele tinha desenhado, tá? Não teve muita alteração a respeito de topologia, foi basicamente isso mesmo. E tá aí, o nosso personagem, a partir disso daí, ele me falou: Danilo, para o nosso projeto a gente precisa de alguns acessórios. Então ele me mandou uma imagem do que ele criou de acessórios, como por exemplo uma bolsa, um chapéu, um utensílio que ele utiliza aqui, que tem uma lâmina de defesa e de caça, algumas coisas assim, e pulseiras, tá? Então eu adicionei esses objetos no nosso Maya, mas para facilitar, para eu fazer a modelagem e respeitar as distâncias dele e tal, vamos dizer as proporções, eu peguei uma parte do que interessava dessa nossa imagem ali, coloquei aqui no GIMP, eu utilizei transparência 50% desse layer aqui, só para mim ter
a proporção que a gente vai ter no nosso Maya, tá? Aí eu joguei essa imagem atualizada no nosso background da câmera no Maya. Então se a gente for ver aqui em 4, olha lá a câmera de front, eu coloquei essa imagem para eu modelar. E aí, se a gente for ver agora com os acessórios, só para mostrar, aqui é o painel Outliner, ok? Os acessórios eles estão aqui, deixei em hide por enquanto, só para mostrar como que ficou. Olha lá, eu modelei por cima exatamente onde deveria, como proporção do tamanho, tá? Só para a gente ter uma ideia de como que seria, tá? E eu vou só apresentar para vocês os acessórios rapidamente, que isso aqui eu não gravei as aulas dele mostrando, mas vocês, intuitivamente vocês sabem como criá-los, tá? Basicamente o que eu criei foi um cubo aqui, e essas faces do cubo eu dividi bastante aqui, coloquei alguns cilindros e no final eu combinei esses cilindros com o cubo. Essa parte daqui eu fui dando extrude numa lateral do cubo até ela dar a volta do outro personagem do outro lado, chegar aqui e a gente juntar as duas através de um bridge. Para quem não sabe o que é bridge, a gente pode vir aqui no Mesh Tools, Bridge Tools, ele vai conectar um modelo no outro que está como se fosse uma alça na outra, tá? Ele vai conectar, fazer uma conexão. Não tem muito mais o que dizer sobre isso. Esse daqui eu também combinei um cilindro, onde eu adicionei add loops aqui para fazer uma, deixa eu mostrar assim, né? Mais fácil, para fazer é, uma uma pontinha aqui, né, um círculo. E esse daqui é uma esfera que eu combinei os dois, tá? Uma esfera escalada, tá? Não tem muito mistério. Aqui eu coloquei algumas edges para fixar bem aqui quando ele estiver em Smooth 3. Olha lá, se a gente apertar o Smooth 3, ele fica com uma, uma boa curva sharp, que a gente chama né? Retinha, e deu um extrude aqui para dentro desse objeto. Então esses objetos que a gente criou são basicamente simples, assim, são cilindros. Olha lá, eu peguei uma pontinha daquele lá e dei um extrude para cá, outro extrude para lá, não tem muito mistério. Deixa eu ver, aqui a pulseira, a mesma coisa, eu criei um pipe, que é como a gente tinha feito para tornozela e tornozeleira e para as chuquinhas, né, da barba e do cabelo. Mesma coisa é o pipe. Adicionei aqui um edge loop a mais, deformei um pouquinho para ele ficar orgânico. Adicionei um torus e uma esfera aqui no meio, tá? Dupliquei para fazer de esquerda e da direita, tá aí. E o chapéu, eu pedi aqui em Create Polygons Primitive, qual que eu pedi? Cone, ok? E o cone ele me deu uma coisa bem pontuda aqui. O que eu fiz foi adicionar algumas linhas aqui em cima e fazer a conexão delas com aquela multicut, fazendo com que ele fechasse uma ligação no outro. Porque o cone ele dá só um ponto aqui cheio de vértices, tá? Eu deletei esses vértices e criei essa conexão aqui para ela ficar mais orgânica, ok? E no finalzinho aqui eu criei uma linhazinha para ele ficar um pouco mais firme ali, tá? A nossa modelagem. Então esses foram os objetos e a próxima etapa que a gente pode fazer no nosso projeto, que vamos dizer que agora a modelagem é final, está aprovado, tudo direitinho, a gente tem aqui os nossos objetos estão aqui, o corpo do personagem está ali. Então, o que a gente pode fazer é colocar esse personagem num grupo, por exemplo, temporário, não tem problema. Então, eu vou colocar a nossa camisa também como lá dentro. Então, eu posso dar um Ctrl G. A camisa temporária que a gente vai usar no skinning, ok? Então, isso daqui eu vou chamar de Model Group, ok? E esse Model Group, agora o que eu vou fazer é basicamente uma imagem que eu pedi de referência para o Pedro sobre o tamanho do personagem em relação aos outros, porque a gente modelando esse daqui, ele me mandou essa imagem de referência aqui, ó. Por exemplo, os três personagens do projeto Satori estão aqui, então dá para a gente descobrir aqui o tamanho de cada um deles. Para facilitar entre um e o outro para ver se o tamanho está certo na escala, porque sempre assim, acaba o modelo, a gente escolhe a escala certa em relação ao projeto para depois passar para as outras etapas, que é a de texturização e principalmente o rigging, precisa da escala correta, ok? É melhor assim. Então, para facilitar isso, o que a gente faz é criar uma referência aqui, ó. A gente vem aqui nesse painel File, Reference Editor, eu vou clicar aqui nesse primeiro botãozinho. Eu vou pedir uma referência, por exemplo, do nosso rig já pronto.
que a gente sabe que é o modelo já no final dele aqui, por exemplo, characters. A gente tem o Windows, eu posso criar a referência dele. Ele vai criar para a gente aqui a nossa referência. E eu vou pedir uma segunda referência também, que é a referência do nosso modelo, que é o Lau. A gente vai tendo os dois como referência, dá para a gente comparar com a nossa imagem, ver se a escala do nosso personagem está grande ou se está pequena, e a gente assim já faz o nosso trabalho certinho. Olha lá, o que eu vou pegar agora é o master control de cada um deles, que estão aqui. Esse é o Windows, esse daqui vai ser o Lau, tá? Opa, pega aqui o controle dele, arrasta um pouquinho para o lado. Olha lá, se a gente for ver em comparação com a imagem que o Pedro mandou, ela tá, opa, diminuiu o tamanho dela aqui. O nosso personagem ele tá um pouco pequeno em comparação aos outros, tá? Assim, acho que dá para ver de comparação com a câmera. Então, se a gente for ver, ó, ele bate aqui mais ou menos no lábio, no queixo do Lau, ele está muito menor em relação à nossa imagem. E aqui o outro personagem também é mais ou menos nessa região do peitoral, que é a altura dele, então esse personagem não está do tamanho certo. O que a gente faz é pegar o nosso modelo, escala ele para ele ficar do tamanho certo. Então a gente pode vir mais ou menos aqui assim, ó, que é a ideia do, tirar os acessórios dele só em hide, só para a gente não se confundir, e ver aqui, ó, mais ou menos na altura do queixo é a altura do nosso personagem, e mais ou menos aqui no peito dele é o outro, tá? Eu acho que esse tamanho aqui está bem interessante. Podemos arredondar 1.8. Opa, desculpa. Ctrl Z. Qual que foi o valor? É 1. Vamos arredondar aqui para 8. 1.18. Talvez tá bom, tá? Não tem muita restrição, porque o nosso projeto é bem livre, a gente está fazendo uma coisa bem tranquila. Para finalizar isso tudo aqui, a gente tira essas referências, que não precisa dela, que era só para referência mesmo. Então, remove essa referência do Windows, remove do Lau, e a gente vai salvar essa cena como a cena final de modelagem, que no caso é a versão 13 ali. Claro que para não deixar nada estragado, eu vou dar um Freeze Transformation aqui, deletar o histórico, Freeze Transformation. Então o nosso modelo agora está pronto para a gente começar a fazer a abertura de UV desse modelo, e a próxima etapa depois passar para ele para a versão de textura e rigging. Nesse próximo vídeo a gente começa então a salvar esse arquivo. Continue. A gente começa então a próxima etapa de abrir as UVs dos nossos modelos. Isso aí. Valeu!